O início do novo ano letivo já havia começado mal quando Victoria acordou não com um despertador, mas com um balde de água fria derrubado por seu irmão. "Você está louco?" exclamou ela, pulando na cama. A água escorreu por seu rosto. O pano molhado grudou de forma desagradável em sua pele. Não é preciso colocar 10 despertadores para acordar a casa inteira. Dennis, o irmão de Victoria, inclinou o balde para trás ao sair da sala. "Tenho aula daqui a 3 horas e seus despertadores me acordaram." "Você é completamente louco. Obrigado por me acordar." Victoria era uma estudante universitária do 3º ano de filologia e morava em um pequeno apartamento alugado com seu irmão mais novo. Ele era calouro na faculdade de medicina. Eles tinham apenas a mãe, que morava no vilarejo com sua aposentadoria, então tinham que se sustentar e alugar juntos um pequeno apartamento de 1 quarto, que já consumia quase todo o dinheiro deles e ficava longe do centro da cidade. Ambos trabalhavam meio período e sua rotina diária deixava muito a desejar. Victoria estava tendo problemas para dormir há 1 mês e agora não conseguia mais ouvir todos os despertadores. "Mas você sabe que eu não fiz isso de propósito", ela gritou com o irmão. "Eu não os ouço. Mas então não os coloque para tocar se você não acorda." As discussões se tornaram cada vez mais frequentes. Victoria podia sentir que ela e seu irmão se odiavam cada vez mais a cada dia. No entanto, eles simplesmente não tinham a oportunidade de viver separados, pois a quantia de dinheiro para o apartamento excederia todas as suas possibilidades. Victoria trabalhava em um bar perto de casa até a meia-noite e sempre voltava tarde. Embora as aulas não começassem tão cedo quanto no primeiro ano, não era tempo suficiente para ter uma boa noite de sono. Victoria tomou um banho rápido antes do irmão e saiu de casa. Ela não conseguiria chegar à primeira aula, mas se ela se apressasse, não se atrasaria para a segunda aula de economia. Era a primeira aula de economia com esse professor, portanto, era importante conhecê-lo bem. "Eu não estou atrasada?" Victoria perguntou à sua amiga Xênia em um sussurro enquanto se sentava em uma das carteiras vizinhas na sala de aula. Fazia apenas 2 minutos que a aula tinha começado, mas ela não tinha visto o professor na mesa. Sim, ele ainda não tinha aparecido. Isso era bom. Ela tirou os livros didáticos da bolsa. "O que foi? Você dormiu demais de novo?" perguntou Xênia com uma risada. Victoria cantarolou. É claro que ela dormiu, e Dennis decidiu que jogar um balde de água em mim seria uma ótima ideia. Ele é inventivo, como sempre. Um homem em um terno elegante entrou no escritório, colocando sua pasta sobre a mesa. Ele parecia bastante jovem. Provavelmente era um aluno de mestrado ou de pós-graduação na mesma universidade. O mais provável é que eles tivessem pouca diferença de idade. "Meu nome é Sr. Craig." Ele se apresentou. "Economia é uma matéria não essencial e durará apenas 1 semestre. Portanto, não se preocupe com os exames. Não serei rigoroso." Victoria não sabia o que a atraía naquele homem. Seria sua bela voz e seus olhos negros, seu cabelo escuro, lindamente penteado com gel, ou aquela gesticulação discreta que era evidente em cada movimento dele. No entanto, desde a primeira olhada no professor, ela soube que não perderia uma única aula. "Você vai para a economia?" Xênia olhou para ela com surpresa. Ela colocou a mão na cintura, sem entender, olhando para a amiga. "Claro, porque a presença é importante", disse ela. "Ah, sim? E quem faltou ontem a uma aula de língua estrangeira, na qual temos um exame no final do ano? Eu só tive que ser chamada para trabalhar mais cedo." Ela revirou os olhos. Victoria era particularmente ativa em suas aulas de economia, só para ficar perto de Craig. Ele, por sua vez,
Notava seus esforços, incentivava-a e dava o exemplo para seus colegas de classe. Victoria novamente concluiu sua tarefa com louvor. Era louvável que houvesse alunos que levassem a sério até mesmo as matérias não essenciais. Craig a elogiou na frente do grupo. E assim, o semestre passou voando. Um mês antes da sessão, o professor anunciou quem teria créditos automáticos. Todos vocês não precisam estudar para obter o crédito. Ele leu a lista. Todos os outros ainda têm a chance de ganhar essa oportunidade. Victoria, vou pedir que você fique. O restante de vocês pode ir. Victoria esperou até que todos estivessem fora da sala de aula para se aproximar da mesa dos professores. Craig juntou suas coisas sem pressa, fechando seu laptop e guardando-o em sua pasta. Ele bateu com o dedo na mesa, esperando até que não houvesse mais alunos na sala de aula. Só então, ele se voltou para Victoria e começou com um leve sorriso. Notei seu zelo pelo conhecimento durante todo o semestre. Você realmente gosta tanto assim de economia? Victoria sorriu da forma mais bem-humorada possível. Eu adoro aprender. Ela respondeu vagamente. Seja economia ou qualquer outra coisa, não faz muita diferença para mim. Você gosta de sua área de estudo? Como se estivesse entre uma pergunta e outra, Craig perguntou. Victoria encolheu os ombros de forma incerta. Sim, eu gosto. Eu gosto do que faço. Isso é louvável. Ele se levantou da mesa e se aproximou da garota. Ela estremeceu um pouco, mas não demonstrou. Diga-me, o que você faz em uma sexta-feira à noite? Victoria se lembrou se era um dia útil e então respondeu com confiança. Nada. Estou completamente livre. O Sr. Craig sorriu. Então, posso levá-la para jantar? Como você se formou na minha disciplina, acho que não há problema em cruzar essa linha. Além disso, posso ver como está olhando para mim. Victoria sorriu sem jeito. Era tão perceptível assim? Ficarei feliz em aceitar o convite. Então, me deixe seu número. Ele estendeu o telefone para ela e Victoria digitou os números nos contatos. Então eu ligarei para você na sexta-feira. Está combinado? Sim. Tentando conter sua alegria, ela respondeu. Descendo o longo corredor de escadas, Victoria ficou pensando em como seria o primeiro encontro deles. Ela estava se imaginando necessariamente algo grandioso, algo promissor nesse dia. O que há de errado com você? Por que ele a atrasou? Victoria pegou sua amiga e a levou para longe da multidão de colegas de classe que conversavam na fila do buffet. Ele me convidou para um encontro. Os olhos de Xênia se arregalaram. Vamos lá? Perguntou ela com sinceridade, cobrindo a boca com a palma da mão. Levante seu queixo. Victoria sorriu. Vejo você na sexta-feira. Você não acha que ele é estranho? Ela franziu a testa, olhando para uma amiga. O que você quer dizer com isso? Bem, eu não sei. Ele faz piadas estranhas. Olha de forma ambivalente para as alunas. Não me sinto confortável sob seu olhar. Não. Eu sei que você gosta dele, mas você tem certeza sobre ele? Victoria deu de ombros. Como posso ter certeza se não o conheço? É por isso que precisamos nos conhecer melhor. Ela sorriu para a amiga. Vamos lá, não seja chata. Craig buscou Victoria para o encontro e foi até a casa em seu carro. No caminho para o restaurante, eles conversaram sobre assuntos distantes: escola, trabalho, hobbies. Victoria contou que adorava ler romances. Craig apenas sorriu. Eu não os entendo. Tudo neles é doce, não é real, não é como na vida. É por isso que eu gosto deles. Argumentou Victoria. Na vida, tudo é tão ruim, triste e difícil. Mas quando você chega em casa, abre romances e lê como os outros estão indo tão bem. Não é melhor fazer sua própria felicidade na vida real? Ele sorriu para ela. Victoria ficou atônita, percebendo que ali estava ele, o homem dos seus sonhos. Eles chegaram a um restaurante caro,
com tudo brilhando por dentro. Um jovem de smoking estava sentado ao piano na lateral da sala, tocando Mozart. É tão bonito aqui? Victoria se maravilhou. Bonito e caro, eu acho, ela acrescentou mais calmamente. Não se preocupe com isso. Ele estendeu a mão para ela e entraram juntos no salão. Você se importa se trocarmos para você? Eles fizeram o pedido. A garota ainda era muito tímida para aceitar algo caro. Craig também fez uma escolha, e eles deixaram o garçom ir embora. Eles perguntaram um ao outro sobre várias coisas, inclusive sobre a família. Craig não tinha irmãos ou irmãs. Seus pais eram divorciados, seu pai morava na capital e eles não falavam com ele há muito tempo. Victoria, por outro lado, contou sobre sua mãe, que morava longe, no interior, e sobre seu irmão, com quem agora alugavam um apartamento juntos. Há quanto tempo você é professor? Há relativamente pouco tempo. Craig sorriu. Quantos anos você me daria? Não muitos, para ser sincero. Bem, talvez uns 27 anos, não mais. Craig sorriu, tomando um gole de água. Tenho 36 anos. Surpresa? O queixo de Victoria caiu. Eu tinha certeza de que tínhamos quase a mesma idade, ela exclamou com admiração. Você está perfeitamente conservado. Espero que a diferença de idade não seja um grande problema. O quê? Não, claro que não. O amor tem todas as idades. Ela acrescentou com uma risada. Além disso, não é uma diferença tão grande assim. Depois do encontro, Victoria voltou para casa animada. Ela nem sequer tinha programado o despertador para o horário que queria. Ela adormeceu sem lavar a maquiagem, sem trocar de roupa, esquecendo-se de tudo no mundo. Adormeceu em uma cama não tão macia, mas não dormiu muito. De manhã, foi acordada por uma ligação de um amigo. Sim? Victoria falou ao telefone com uma voz sonolenta. Vicky, há um problema. Estou procurando minhas chaves há meia hora esta manhã e acabei perdendo 2 ônibus e até mesmo entrando em um engarrafamento. Desculpe-me, mas acho que estou atrasada. Você já está aí? Você pode assistir às exibições mais tarde? Estou aqui. Victoria murmurou incoerentemente, tentando arrancar palavras familiares da fala da amiga e fazer uma frase significativa com elas. Sessões. Espere, o que há de errado com sua voz? É claro que sua melhor amiga, que a conhecia há anos, não poderia ter percebido tão facilmente algo estranho em sua fala. É apenas uma voz normal. Ainda está dormindo? Parecia que com seu grito, ela acordou o ônibus inteiro, que provavelmente ainda estava acordado às 9 horas. Mas agora Xênia só se importava com uma coisa. Victoria havia quebrado o acordo sem sequer se preocupar em avisá-la com antecedência. Não está acordada? Eu avisei. Você acha isso engraçado? Espero que você tenha dormido demais e tenha 5 minutos para se arrumar. Xênia deixou escapar. Claramente não estava entusiasmada com o fato de que agora eu teria que esperar por ela sabe-se lá quanto tempo. Não. É que depois do encontro de ontem à noite, esqueci de colocar o despertador. De qualquer forma, estou usando maquiagem e esmalte. Também tenho que tomar banho. É 1h30 só para me arrumar. Nada menos. Ela não ouviu nada além de silêncio em resposta. Vicky, como você pôde? Perguntou ela, chorando. Você percebe que eu dirigi no trânsito por 1 hora para chegar ao seu bairro para que você pudesse correr para o trabalho sem problemas? Você nem sequer dormiu demais por acidente. Não acertou o despertador e agora está dizendo que precisa de mais 2 horas. Era perceptível que ela não estava com raiva, mas apenas muito chateada e magoada com a amiga. Bem, nós combinamos 1 semana. 1 semana. Você sempre se atrasa para tudo. Também se atrasa para nossas reuniões. Bem, essa é a gota d'água. Você vai se atrasar em todos os outros lugares? Ela desconectou a chamada e Victoria não teve chance de dizer nada.
Ficou sentada daquele jeito, com o vestido, o rímel esfarelado e o cabelo desgrenhado no meio da cama, até que seu irmão entrou no quarto, mexendo em uma xícara, a julgar pelo cheiro de café. Ele sorriu, tomando um gole do líquido. O quê? Você tem um emprego noturno de meio período? Vá se danar, ela respondeu rudemente, jogando fora o cobertor. Ela procurou em seu armário as roupas de casa e uma toalha. Eu fui a um encontro, sem mais nem menos. Dennis sorriu com ceticismo. É claro que você foi. Ela deu um tsunami infeliz, fechando o armário com o pé e indo para o banheiro. E Xenia, eu ligo para você depois. A mente de Victoria estava girando enquanto ela se lembrava da conversa de hoje de manhã. O que havia acontecido com ela? Estou sempre atrasada. Sim, eu estava 2 horas atrasada. E daí? Embora eu não ache que isso seja o que você normalmente faz. Ela se olhou no espelho, pensando que talvez devesse mesmo se desculpar. Mas, de repente, uma mensagem de texto apareceu em seu celular. A princípio, Victoria pensou que fosse de Xenia, mas o nome do remetente a agradou ainda mais. Hi, o que está acontecendo? Você quer sair com a gente no fim de semana? Ela quase gritou de felicidade quando leu a mensagem. Mas é preciso dar um rosto a um homem. Como dizem os psicólogos, finja que você não se importa com um homem e ele será seu. Desculpe-me, não posso ir. Ela digitou uma resposta, sorrindo com satisfação. Dava para perceber que ela até se sentia um pouco orgulhosa, embora não estivesse mentindo de verdade. Ela havia trabalhado no fim de semana. E então, esses trabalhos são mais importantes e interessantes do que eu? A resposta veio imediatamente. Victoria leu-a no feed de notificações para que não fosse marcada como lida. Depois, ela voltou a lavar o rosto como se nada tivesse acontecido. À noite, já no trabalho, ela ainda lhe respondeu que definitivamente não poderia ir por causa do trabalho. Craig foi compreensivo e não insistiu mais com Victoria. Depois do segundo encontro, eles decidiram ficar juntos. E quando Victoria encerrou a sessão, Craig sugeriu que eles fossem morar juntos. Dessa forma, nós nos entenderíamos melhor. Acostumar-se com a vida é uma etapa importante se quisermos ter uma família e filhos no futuro. Ele foi persuasivo, e Victoria acreditou nele. Ela concordou sem hesitar, mas nem seu irmão nem sua família, com quem já haviam feito as pazes, ficaram felizes com sua mudança. Onde está fazendo as malas? Dennis olhou para a irmã, sem entender. Você está se mudando? Sim, estou indo morar com meu homem. Ela afastou o cabelo da testa, tentando enfiar o maior número possível de livros em uma caixa. Bem, por que está aí parado? Não vê que estou ocupada? Você já está se mudando esta semana? E quanto a mim? Não tenho condições de pagar esse apartamento, você sabe disso. Victoria se levantou e olhou nos olhos do irmão. Você já é um garoto crescido. Ela lhe deu um tapinha no ombro. Então você pode resolver esse problema sozinho. E fazer turnos extras, ou se mudar, é uma escolha sua. Você sabe que ainda estou em sessão. Não posso trabalhar tanto em um café para encerrar a sessão e alugar um apartamento. Você sabe disso. Victoria ficou olhando para ele, sem saber o que fazer. Com Craig, eles já haviam concordado com tudo, mas era como se sua ação parecesse desumana para ela, ou algo assim. Tudo bem. Então, ficarei aqui por 15 dias, e depois você estará fora de sessão e poderá fazer o que quiser. Mas eu vou morar com o Craig. Ela tirou seu livro favorito da caixa e foi para a cozinha. Xenia reagiu à notícia da mudança de sua amiga de forma mais vívida. Você percebe que depois de 2 meses de relacionamento é um pouco cedo para morarem juntos? Victoria apenas encolheu os ombros. Por que eu deveria? Com essa sua paranoia, você ainda vai me ensinar? Xenia queria dizer algo,
mas não se atreveu. Ela franziu a testa e seu rosto refletia ressentimento. Você sabe que para mim, você é um amigo. Ela disse com uma espécie de reprovação. E não estou tentando mantê-la longe de Craig, mesmo que eu não goste dele. Só estou preocupada com você, sabe? Ela se virou para ela e suspirou pesadamente. Só tenho medo de que ele se torne algum tipo de maníaco. Mesmo assim, Victoria colocou o vestido em sua mala. Ok. Craig virá me buscar em 1 hora. Você vai me ajudar a fazer as malas ou não? E Xenia, com um suspiro pesado, levantou-se da cama e começou a colocar seus cosméticos em caixas. Não importava o que ela dissesse, mas ainda assim, sempre estaria ao lado de sua amiga. Em julho, elas finalmente foram morar juntas. Não havia limites para a felicidade de Victoria, porque agora ela podia ver sua pessoa favorita todos os dias. Dennis teve que alugar um quarto na periferia da cidade, onde tinha um longo caminho para chegar à escola. Mas Victoria não se importava. Craig tinha um apartamento grande e espaçoso de 2 quartos, e como se viu, ele ganhava bem alugando outros 2 no centro da cidade. Para onde você está indo? Ele ficou surpreso um dia quando Victoria saiu à noite. Estou indo para o trabalho, é claro. Craig sabia que ela trabalhava, então a garota ficou até um pouco envergonhada por ele estar fazendo tal pergunta. Por que você tem que ir trabalhar? Ele sorriu e beijou o rosto dela, abraçando-a pela cintura. Diga-me quanto dinheiro você precisa e eu lhe darei. Ele convenceu a garota a desistir. Ele a esbanjou com presentes. Joias caras, um telefone novo, vestidos lindos e restaurantes caros. Eles estavam vivendo muito bem. No primeiro dia do novo ano letivo, Victoria foi chamada bruscamente. Com licença. Ela não reconheceu a voz da garota, mas se virou e viu uma aluna com uma saia preta curta, cabelos loiros soltos e lábios bem pintados. Ela balançou os quadris, indo direto para Victoria, enquanto tentava se lembrar se já a tinha visto antes. Olá, disse ela hesitante. Oi, sou caloura. Nunca estive neste prédio antes. Pode me dizer onde fica o quarto 217? Sim, claro. Suba até o primeiro andar e vire à esquerda no final do corredor. Obrigada. Ela deu uma olhada em Victoria. Meu nome é Lara. Ela estendeu a mão para a garota para se apresentar. Eu sou a Vicky. Vamos nos conhecer melhor. Estranhamente, ela não voltou a encontrar essa garota interessante e brilhante na universidade. No final de dezembro, Craig pediu Victoria em casamento e ela aceitou, sem pensar, 2 vezes. Naquela época, eles se conheciam há menos de 1 ano, então Xenia tentou de todas as formas possíveis trazer sua amiga do céu para a terra. Você não percebe que isso é estranho? Primeiro, ele a convenceu a deixar seu emprego. E até mesmo a chamou para se casar, embora vocês tenham se conhecido há 6 meses e se conheçam há menos de 1 ano. Xenia tentou ser objetiva. Victoria, no entanto, não gostava desse tipo de moralização e admoestação. Por isso ouvia a amiga com um ouvido só. Isso se chama amor. Ela respondeu facilmente, sentada na cantina da universidade. Meu homem me sustenta e agora está me chamando para casar com ele. O que há de tão estranho nisso? Você é a única que está sozinha. Isso é que é estranho. Melhor assim do que com um homem tão suspeito. Disse Xenia. E se levantou da mesa, sem dizer mais nada. Ela saiu da sala de jantar, deixando sua amiga sozinha. O que está acontecendo com ela? Ela murmurou para si mesma, debaixo do nariz. Craig estava agindo de forma um pouco diferente desde o pedido de casamento. Ele prestava mais atenção à aparência de sua noiva, falando constantemente sobre como ela deveria fazer uma dieta. Victoria não dava importância a isso. Afinal de contas, ele estava preocupado com a saúde dela. Ela entrou em uma academia e ia para lá depois da escola.
Ela gostou do fato de Craig ter notado seus esforços e sua mudança de aparência. Agora você vai caber no seu melhor vestido de noiva. Você não caberia em um com essas laterais. Victoria riu do que ela achava que eram comentários jocosos. Agora, você não tem vergonha de apresentá-la à sua mãe. Victoria decidiu postar uma foto com o anel e Craig ao seu lado em sua página e marcou seu noivo. Ela não esperava que uma garota estranha escrevesse para ela depois de um tempo. Victoria estremeceu quando seu celular vibrou devido a uma notificação. Ela olhou para a tela e viu uma mensagem de uma conta desconhecida para ela. A garota franziu a testa, olhando para o nome. Sarah. Ela sussurrou o nome, tentando tirar da cabeça pelo menos alguma lembrança dessa pessoa. Poderia ser alguém do grupo? Da universidade? Ela abriu a mensagem, relendo-a várias vezes, como se não conseguisse entendê-la. Olá? Vi fotos do Sr. Craig em sua página. Pode me dizer se o conhece? Dizia. A garota bateu com o dedo no joelho, pensando no que dizer. Será que ela deveria perguntar a Craig sobre Sarah? Mas, por outro lado, por que ela saberia sobre ele? Ele nunca havia lhe contado sobre Sarah. Talvez ela seja uma parente? Sim, esse é o meu noivo. Quem é você? Ela responde. E a mensagem é imediatamente marcada como lida. Há algo que preciso lhe contar sobre ele. Por que não nos encontramos em algum lugar, como o parque? A princípio, Victoria jogou o telefone de lado com ceticismo, esperando esquecer rapidamente essa garota. Mas a curiosidade foi mais forte. Então, ela marcou um encontro com ela em um parque próximo. O parque estava lotado a qualquer hora, especialmente em um sábado à tarde. Victoria caminhou calmamente até o local do encontro, sem se preocupar com a possibilidade de algo acontecer. 5 minutos depois, uma garota baixa se aproximou dela. À primeira vista, ela não tinha idade. Ela estava vestida com roupas velhas e surradas. Usava uma trouxa desgrenhada na cabeça e seu rosto mostrava sinais de privação de sono. A desconhecida ficou bem na frente dela, sem olhar para trás, e olhou em seus olhos. Você é Victoria, certo? A garota assentiu com a cabeça. Meu nome é Sarah. Fui eu quem escreveu para você. Ela se sentou ao lado dela no banco e tirou algumas fotos da bolsa. Você sabia que Craig estava em um relacionamento antes de você? Bem, eu não perguntei, mas acho que ele estava mesmo. Afinal de contas, não temos 16 anos para nos interessar pelo passado dele. É estranho, e definitivamente não é para mim. Por que você pergunta? Sarah lhe mostra fotos de uma criança pequena. Você tem razão em dizer que os relacionamentos anteriores são da conta de Craig. Mas as coisas funcionam de forma um pouco diferente quando há um bebê envolvido. Victoria franze a testa, olhando para as fotos do garotinho. Esse é o Plato. Ele tem 3 anos de idade e Craig é o pai dele. Victoria abriu os olhos de surpresa, olhando para a garota. A primeira emoção foi a surpresa. A segunda foi o medo e a incompreensão. A terceira foi a descrença. Isso não é verdade. Ela sorriu nervosa, devolvendo as fotografias às mãos de Sarah. Você está me colocando contra Craig de propósito agora. Quer que eu faça uma cena? Você vai falar com ele pessoalmente? Não. Ela se levantou do banco e estava prestes a sair. Mas Sarah gritou com ela. Olhe, estou lhe fazendo um favor. Ele me deixou com um bebê e me traiu. Não quero que você faça o mesmo comigo. Victoria não estava ouvindo. Ela fugiu do parque, de Sarah e de seu filho pequeno, cujos olhos eram muito parecidos com os que ela via todos os dias. Victoria voltou para casa. Antes de voltar, ela andou em círculos, pensando em como as palavras do estranho poderiam ser verdadeiras. Por que ela mentiria? Em sua cabeça, ela realmente não conseguia dar uma resposta definitiva a essa pergunta. Perguntar diretamente a Craig?
uma saída. Ainda assim, ela confiava mais em seu noivo do que em um estranho da rua. Querida. Ela entrou na cozinha e o abraçou por trás. Craig sorriu para sua noiva e puxou uma cadeira para que ela pudesse se sentar. Tenho uma conversa séria para ter com você. Ela começou sem rodeios. Estou ouvindo. Não dava para ver em seu rosto que ele estava assustado ou confuso, embora Victoria claramente não estivesse no melhor dos espíritos. Você tem filhos? Ela perguntou, testa com testa. Filhos? Ele perguntou novamente, o que deixou Victoria um pouco irritada. Há algo que você não entendeu no que eu disse? Filhos. Estou perguntando se você tem filhos com ex-mulheres? Ela o encarou distraidamente, mas Craig ainda não demonstrava nenhuma emoção que o denunciasse. Não sei o que você quer dizer, para ser honesto, e por que tão de repente? Não, é claro que eu não tenho filhos. Caso contrário, eu saberia e, com certeza, pagaria pensão alimentícia. Victoria olhou para o noivo com atenção, tentando descobrir qual dos dois estava mentindo. Por que você está tão preocupado com isso? Aconteceu alguma coisa? Foi apenas uma situação estranha. Ela sorriu com tristeza. Uma garota me escreveu, dizendo que era sua ex e que vocês tiveram um filho juntos. Sarah? Ele esclarece. Victoria se lembra do nome dela. E acena com a cabeça, confiante. Aquela mulher louca não vai me largar até o dia em que eu morrer? O que você quer dizer com isso? Esse é realmente seu filho? Não é isso. É que, você sabe, eu trabalho na universidade há anos. Também lecionei na graduação. Então, já tive todos os tipos de alunos. Ele acenou com a mão, de forma incerta. De qualquer forma, Sarah era uma garota muito esforçada. Só que ela gostava muito de mim e estava tentando me conquistar. Só que ela estava namorando um colega. Então, ela engravidou dele. Será que um homem precisa de filhos? Então, ela colocou o bebê em cima de mim. Ela me perseguiu por um longo tempo, até que eu ameacei a polícia. Ela disse que faria um teste de DNA. Mas por que eu teria medo se não estávamos nem de mãos dadas? Você está dizendo a verdade? Ela perguntou, como se Craig pudesse responder agora. Não, estou mentindo. No entanto, a resposta a tranquilizou. Com certeza, eu já menti para você? Shania provavelmente diria algo como, vocês se conhecem há pouco tempo, mas ela não está aqui. Então Victoria apenas sorriu para seu noivo. E como você descobriu em geral? Eu não contei a você. Ela me escreveu e pediu que eu a conhecesse. Ela me mostrou fotos. Ela se lembrou dos olhos da criança por um momento e duvidou das palavras de Craig, mas rapidamente descartou qualquer dúvida. Que loucura! Vicky, da próxima vez, não seja tão imprudente. Não há como prever o que pode acontecer. Eu entendo. Nós nos conhecemos no parque. É que tem muita gente lá, então acho que não pode acontecer nada. Bem, você não precisa confiar em uma pessoa assim. Tudo bem. Chega de gente maluca. Estou preocupada com você. Depois da conversa, Victoria bloqueou Sarah antes de mandar uma mensagem para que ela saísse do caso de Craig. A vida parecia ter voltado ao normal. Agora, porém, Victoria estava claramente paranoica. Ele me traiu. Não quero que você passe pelo que eu passei. As palavras de Sarah ficaram em sua cabeça. Não era fácil deixar a situação de lado e começar a confiar em seu cônjuge novamente. Pelo menos não depois de algo como isso ter acontecido. Craig sabia que a mãe de Victoria morava longe, então ele decidiu anunciar o casamento pessoalmente. A senhora Bárbara não era mais idosa. Ela tinha problemas de audição e visão, por isso era difícil dar a notícia por telefone. Vamos visitá-la durante as festas de fim de ano e você pode apresentá-la à sua mãe? Está bem. Ele lhe deu um beijo na têmpora. Mas fique avisado de que minha mãe
pode parecer bastante rígida. Craig escolheu a palavra mais neutra que conseguiu encontrar. A senhora Melissa era dona de uma rede de salões de cabeleireiro na cidade. E era uma mulher trabalhadora razoavelmente bem de vida. Não tinha rugas, cabelos brancos ou qualquer outra coisa que denunciasse sua idade. Ela se mantinha confiante, falava com calma, mas em um tom que não tolerava objeções. À primeira vista, era impossível dizer quantos anos ela tinha. 30 ou 35. Ninguém imaginaria que ela tinha mais de 50 anos. Quando Victoria e Craig chegaram para anunciar o casamento em sua casa particular, ela abriu a porta da frente graciosamente, olhando para o convidado com desdém. "Quem é esse?" Ela perguntou despreocupadamente, como se fosse uma questão de decoro. Victoria estava disposta a apostar que ela não se importava com a resposta do filho. "Esta é Vicky, minha noiva." Melissa lhe deu outra olhada antes de convidá-la para entrar. "Bem, entre, Victoria." Do lado de dentro, a casa era mobiliada em um estilo high-tech e claramente combinava com a anfitriã. Melissa a seguiu para dentro, indicando onde pendurar suas roupas e onde se despir. "Você quer um chá? De que tipo? Mamãe, não quer café?" "Não quero café. Não quero esse tipo de porcaria na minha casa. Eu já lhe disse." Ela o interrompeu. Craig encolheu os ombros. "Não há como evitar. Então sirva uma xícara de chá verde para cada um de nós." Victoria o empurrou fracamente para o lado. "Então?" Craig perguntou em um sussurro. "Você sabe que eu não gosto de verde." Craig revirou os olhos. "Não posso contar para a mamãe agora. Ela vai ficar brava." Victoria aceitou o fato. Era importante para ela fazer amizade com sua futura sogra, não se mostrar uma nora exigente. "Como vocês se conheceram?" perguntou Melissa, mais por uma questão de decoro do que por qualquer outra coisa, para dar início à conversa. Era óbvio que ela não estava particularmente interessada em Victoria. "Eu lhes dei aulas de economia no ano passado." Melissa olhou para seu filho e depois para Victoria. "Reunindo alunas?" Craig revirou os olhos. "Isso é uma violação da cadeia de comando. Começamos a nos ver depois que terminei de dar aulas para eles." Ele estava mentindo um pouco. "Portanto, não há nada de errado nisso. Não se preocupe com isso. As garotas se aproveitam de você e você fica feliz com isso." Ela coloca o chá na mesa, mostrando seu descontentamento. "O quê?" Ela o convenceu a se casar com ela. Ela sorriu para mim. "De verdade, mamãe. Eu mesmo a pedi em casamento. Por que está mentindo? Por que você se casaria com uma garota tão jovem? Vocês não poderiam viver um pouco mais, ver um ao outro?" "Mamãe, é amor, sabe?" Ele a tranquilizou. Ela não reagiu às palavras do filho com muito entusiasmo. "Amor?" "Sim, bem, o que mais existe?" Ela colocou açúcar na frente deles. "Tomem o quanto precisarem." Quando Melissa foi para o outro cômodo, Victoria se inclinou para Craig. "Acho que ela não gosta de mim." Ela sussurrou, olhando ao redor para ver se sua futura sogra estava por perto. "Você não disse que ela era tão contra suas garotas?" "Bem, ela é interessante, sim?" Ele sorriu fracamente. "É isso. Só não se preocupe. A mamãe não gosta de pessoas novas. Então, ela terá que se acostumar com você." A conversa não estava indo bem. Victoria até tentou algumas vezes inserir falas na conversa, mas Melissa reagiu de forma muito brusca a cada uma delas. "Também estou estudando para ser filóloga, no meu último ano." Ela disse, como se estivesse no meio. Nesse momento, a mulher congelou com a caneca nas mãos, olhou atentamente para a futura nora e ainda devolveu a caneca à mesa antes de dizer: "Entendo. Então você vai trabalhar em uma biblioteca qualquer por um salário irrisório." Ela concluiu. Victoria franziu a testa, embora tenha tentado ser amigável. "Por que você diz isso?" "Eu poderia trabalhar como professora, como Craig ou como jornalista.
Poderia até ser tradutora. Depois de filologia, tenho um grande número de opções à minha frente. Não sei por que você é tão estereotipado, e cada um desses empregos é mal remunerado. Você está dando em cima do meu filho porque ele ganha bem, não é? Mas se você pode enganar Craig, não pode enganar uma mãe, uma mulher experiente. Mamãe, não fale assim da Vicky. Ela não está nisso por causa do dinheiro. Ela costumava trabalhar por conta própria há algum tempo. Por que ela parou? Eu pedi para ela parar. Ela já estava muito cansada de seus estudos. Ela está no último ano e ainda tem que escrever seu diploma. Não há motivo para se sobrecarregar. Foi o que eu pensei. Foi tudo o que ela disse. O namoro não estava indo bem. Era óbvio. Melissa não tinha pressa em aceitar Victoria em sua família, mas Craig tinha pressa em tranquilizá-la. Ela precisava de tempo. Em breve, ela a chamará de sua filha favorita. Você verá. A mãe de Victoria foi muito mais fácil de informar. A garota foi pessoalmente à casa dela e lhe disse que iria se casar. Com quem? Ele era um bom rapaz? Claro que sim. Ele trabalha como professor e ganha bem. Portanto, terei uma vida boa. Não precisa se preocupar com sua filha. Desde que tudo esteja bem com você. Ela se enrolou em seu chale e mexeu nos dedos, suspirando pesadamente. Desde que esteja tudo bem. Eles decidiram não economizar dinheiro no casamento. Embora Victoria estivesse preocupada com o orçamento, Craig a tranquilizou. Não se preocupe, Vicky. Nós temos o dinheiro, então você não precisa se preocupar tanto. Ele dizia isso toda vez que os olhos de Victoria se arregalavam ao ver a etiqueta de preço do bolo ou do vestido. Nem mesmo um mês após o casamento, as coisas começaram a mudar repentinamente. Victoria começou a notar estranhezas, quando Craig se atrasava com mais frequência no trabalho e ficava mais irritado. No entanto, a esposa recém-casada não conseguia entender o motivo dessas mudanças. Eles ainda passavam os fins de semana juntos, mas saíam com menos frequência para ir a restaurantes. No início, ela achou que era apenas um período difícil na vida deles, porque isso acontece em todas as famílias. Craig. Ela se aproximou do marido e o abraçou por trás. Ele estremeceu de surpresa, desligou o telefone e olhou para a esposa, infeliz. Por que você é tão assustadora? Você é louca. Victoria, que não esperava tal coisa, perdeu o poder da fala. Só o quê? Eles não lhe ensinaram a não se aproximar pelos fundos? Ele revirou os olhos e, colocando o telefone no bolso, foi para a outra sala. Me deixe sozinho por 1 hora. Preciso conversar com meus colegas. Cada vez mais, ele pedia para ficar sozinho consigo mesmo. Cada vez mais, ele ia para o trabalho. Victoria sentiu como se eles estivessem casados há 20 anos e sua paixão tivesse desaparecido. Era por isso que eles não passavam mais tanto tempo juntos como antes. No entanto, nem mesmo 1 mês havia se passado desde o casamento. O que poderia ter acontecido? Craig, quero ter uma conversa séria com você. Ela se senta na cama ao lado dele, quando ele já está se arrumando. Você tem que fazer isso agora? Estou cansado. Sim, agora mesmo. Você não pode sair em outro momento. Ela olhou para o marido com cuidado, e o descontentamento em seu olhar era muito claro. Vamos, seja rápido. O que está acontecendo? Por que você se afastou? Acho que não é assim que deve ser, para alguém que acabou de se casar. Craig massageou as têmporas. Você percebe que me deram 2 bandas novas? Tivemos que trabalhar muito no casamento neste período. Quero dizer, eu tive que fazer isso. Você não trabalha aqui. Victoria, ouvindo a reprovação em sua voz, junto com a irritação, ficou surpresa. Mas você trabalha. Você mesma disse que eu não preciso trabalhar. Exatamente. É sua obrigação manter e ficar fora do meu caminho. Preciso compensar todo o dinheiro que gastei no casamento.
Portanto, estou trabalhando mais do que antes e você terá de se acostumar com isso. Eu vou me acostumar. Eu me acostumarei, sussurrou Victoria, percebendo que seu marido estava certo. Craig está ganhando. Então ele sabe melhor quanto e com o que eles precisam gastar seu dinheiro. E o casamento deve ter sido caro. Desculpe-me, amor, mas estou muito preocupada. Eu queria comprar aquele relógio, então tive que usar o dinheiro que havia reservado para o casamento também. Que relógio? Victoria ficou surpresa. Ele nunca havia lhe contado nada sobre eles antes. Aqui. Ele lhe mostrou as fotos de seu celular. Belas fotos. Suíça. Caros como o inferno. Victoria não disse nada na hora, apenas se lembrou do nome do modelo e do fabricante. Ela não conseguiu encontrar nenhuma opção barata na internet. Foi por isso que, no início, ela se perguntou se conseguiria fazer isso. Tenho a irmã mais nova de um amigo que trabalha em um restaurante, disse Kênia quando Victoria contou a ela. Eles são bem pagos e aceitam pessoas experientes. Estou procurando um garçom. Você sugere conseguir um emprego de meio período? Ela assentiu com a cabeça. Claro. Para aquele Craig que saiu dos trilhos depois do casamento? Eu não mexeria um dedo. Mas se é isso que você quer. Muito obrigada. Ela jogou os braços em volta da amiga. Quase a estrangulou. Oh, vamos lá. Não estou conseguindo respirar. Naquele mesmo dia, ela ligou para o número que Xênia havia lhe deixado. Boa noite. É a Hannah? Sim. Quem está falando? Xênia, a amiga de sua irmã, me deu o número. Ela disse que você estava procurando novos garçons para o restaurante. Estou procurando um emprego. Pode me dizer que tipo de lugar ou como entrar em contato com o chefe? Bem, novo é bom, ela disse alegremente. Eu ficaria feliz se você pudesse fazer isso. Vou lhe dar o endereço e o nome do restaurante. E você virá amanhã à tarde. A senhora Larissa estará na casa dela. Muito obrigado. No dia seguinte, logo após a aula, ela foi até o endereço escrito no folheto. Não era tão longe da universidade. Só não é perto de casa. Olá! Uma anfitriã sorridente a cumprimentou. Você tem uma reserva? Não. Estou aqui para falar com a senhora Larissa sobre a vaga de garçonete. Ótimo. Então venha comigo. A moça a acompanhou até a sala da chefe e bateu à porta. E ela foi imediatamente convidada a entrar. Como ficou sabendo de nós? Pelo que me lembro, não chamei para uma entrevista. Ela perguntou imediatamente. Não, você não ligou. Estou apenas procurando um emprego. E um amigo me disse que precisavam de uma garçonete. Então, aqui estou eu. Entendo. Ela lhe deu uma olhada. Você é estudante? Sim, estou no último ano. O que planeja fazer mais tarde? Não acho que terei uma profissão. Sinto-me mais atraída por outras áreas. Então provavelmente vou me candidatar novamente. Ela mentiu, sabendo muito bem que eles não precisavam de um funcionário por alguns meses. Estou vendo. Você tem alguma experiência? Sim, claro que sim. Trabalhei em uma cafeteria como garçonete por 1 ano, depois mais 1 ano e meio como bartender em outra. Muito bom. A senhora Larissa passou os olhos pelo currículo e o colocou de lado. Você precisa de um horário com turnos noturnos? Sim, sim. Isso seria ótimo, especialmente se for das 5 às 2. Ao sair do escritório, ela esbarrou em uma jovem. Ela parecia ser uns 2 anos mais nova que Victoria. Provavelmente era caloura ou estudante do 2º ano. Ei, foi você quem me ligou, certo? Hannah? Perguntou a garota incerta. Hannah estendeu a mão para se apresentar. Victoria a apertou, sorrindo como se tivesse captado o sorriso dela. Meu nome é Vicky. A garota se apresentou em troca. Então você conseguiu o emprego? Nós vamos trabalhar juntas. Sim. Começo na segunda-feira. Quando Victoria voltou tarde após o primeiro dia de trabalho, Craig, que dessa vez, ao contrário, voltou mais cedo, procurou a esposa com perguntas.
Onde você esteve? Não consegui entrar em contato com você. Victoria olhou para ele com surpresa. Você ligou? Ela tirou o telefone da bolsa e olhou para a tela. Acho que o coloquei no modo silencioso. Fiquei presa. Desculpe-me, Craig. Eu me esqueci. Você se esqueceu? Sabe que já comecei a ligar para sua família e amigos? Onde você esteve? Bem, por que falar com a família? Ainda não são nem 10 horas da noite. Ela sorriu suavemente. Acabei de passar a noite na casa de um colega de classe. Estávamos ajudando uns aos outros com nossos diplomas. Temos tópicos semelhantes. Não poderia ter me avisado antes para que eu não me preocupasse com isso? Eu não mandei uma mensagem para você? Sinto muito, querida. Victoria queria dizer a ele que estaria na casa de uma amiga, mas acho que se esqueceu, e você está sempre me dizendo que estou atrasada. Mas, Craig, eu não fiz isso de propósito. Ela teve que inventar uma história sobre ir para a casa de suas amigas depois da escola nos dias de semana. Craig, estranhamente, não parecia se importar com isso, apenas telefonando para ela periodicamente. Victoria tentava responder quando podia, para que ele não se preocupasse. Com Xenia, ela havia combinado de antemão que contaria a ela que tinha uma amiga. Victoria até gravou mensagens de voz ocasionais para a amiga. Você acha que é certo mentir para seu marido? Bem, estou mentindo para surpreendê-lo. Não estou traindo. O que significa que não há nada de errado nisso. Um casamento construído com base em qualquer tipo de engano não é bom. Victoria estava tão ansiosa para fazer um presente para sua pessoa favorita que decidiu ignorar novamente os comentários da amiga. Xenia, por outro lado, já estava desesperada para convencê-la de qualquer coisa. Aos poucos, Victoria foi se familiarizando com a equipe e se tornou amiga de Hannah e do garçom Miron. Hannah era uma garota muito jovem que foi trabalhar como garçonete nesse restaurante logo depois da escola. Ela não sabia o que queria ser ou para onde queria ir. Então, por enquanto, estava procurando por si mesma. Victoria adorava seu otimismo e o fato de que ela nunca desistia. Meus pais me disseram que eu tinha que ir por conta própria, que não me dariam nenhum dinheiro. Mas eu também disse que não me candidataria até descobrir o que eu queria. Ela sorriu ao me contar sobre si mesma. Estou estudando para ser filóloga. Estou no último ano. Hannah arregalou os olhos. Último ano? O que é isso? Você está escrevendo seu diploma? Sim. Estou prestes a fazer minha defesa. Como você consegue equilibrar trabalho e escola? Deve ser difícil. Mas é fácil para mim. Ela deu uma risadinha suave. Mas eu realmente quero dar um relógio para o meu marido. Então você está trabalhando para dar um presente ao seu marido? Ela olhou para ela com surpresa. Bem, sim. Estou estudando. Então só trabalho à tarde. Você é muito legal. Hannah a elogiou com sinceridade. Eu não poderia fazer isso. Miron trabalhava aqui como garçom porque havia sido expulso do terceiro ano da universidade há alguns anos. Ele era um aluno que pagava as mensalidades. E, em algum momento, seu pai, que havia prometido pagar suas mensalidades, recusou-se abruptamente a pagar pelo quarto ano. O valor era inacessível e Miron não tinha condições físicas de pagar. Foi-lhe recusado um empréstimo, porque ele nunca havia trabalhado antes e seu pai já tinha 3 empréstimos contra ele. Quando Miron contou a Victoria sobre isso, ela até mesmo sentiu pena dele. Por que não poderiam ter lhe contado antes? Isso é ridículo. Eu não sei. Estou planejando me recuperar este ano. Coloquei algum dinheiro de lado. O empréstimo deve ser aprovado. Espero que dê tudo certo. O que você está fazendo aqui? Economizando para a escola? Despesas de moradia ou outra coisa? Victoria lhe disse que, na verdade, estava economizando para o relógio do marido, mas pediu
que ele mantivesse segredo para Larissa, caso contrário, ela poderia ser demitida. Eles não se davam muito bem com Ray, o barman. Não havia brigas, mas ele parecia tratá-la de forma estranha. No entanto, quando ela reclamou com Hannah, ela lhe garantiu que ele tratava todo mundo assim. Myron era um cara legal e até a ajudou de várias maneiras. Eles tinham a mesma idade, então provavelmente se entendiam bem. Os outros garçons eram mais jovens ou alguns anos mais velhos que eles. Eles também concordavam que gostavam da mesma música. Às vezes, nos fins de semana, eles se reuniam e se sentavam em alguma cafeteria para conversar sobre algo que não fosse o trabalho. Victoria estava feliz por ter feito novos amigos no trabalho. Ela tinha certeza de que, mesmo depois de ser demitida, continuaria a manter contato com ele. Espere, você se casou depois de 6 meses de relacionamento? Myron ficou genuinamente surpreso com isso. Mas o que é isso? Acho que é romântico. Hannah sorriu enquanto tomava seu café. Tenho uma amiga que está me incomodando com minha ingenuidade. Não sei quem ela é, mas concordo com ela. Victoria revirou os olhos, em tom de brincadeira. Era em momentos como esse que Victoria se sentia feliz. Não como nas idas a restaurantes com o marido. Não como quando ela o abraçava, mas diferente, mas bom à sua maneira. Especialmente agora que ele estava irritado e preocupado com tudo o tempo todo, era uma chatice para Victoria voltar para casa. Ela achava que estaria muito cansada durante seus turnos e estudos e que a casa seria um lugar de descanso para ela, um paraíso na terra. Entretanto, ela percebeu seu erro. Depois de apenas 2 semanas no trabalho, ela estava totalmente imersa na redação do diploma e no trabalho. Ela conversava com Xenia sobre tudo na aula. Quase não reclamava de Craig. Não falava nada sobre ele. Sua amiga parecia estar gostando. Afinal de contas, não era como se ela nunca tivesse se entusiasmado com as escolhas da amiga. À noite, ela andava de um lado para o outro com a bandeja, conversando ocasionalmente com Hannah ou Myron nos intervalos ou no bar. Em algum momento, ela até se esqueceu do motivo de estar aqui. O trabalho árduo de garçonete tinha sido uma lufada de ar fresco para ela. Ela ainda amava Craig, ainda o esperava depois do trabalho e se deitava na cama ao lado dele, sentindo o calor de seu próprio corpo. Mas a irritabilidade e a fadiga constantes dele estavam frustrando Victoria cada vez mais. Quando é o aniversário de Craig? Perguntou Hannah. No dia 3 de junho. Então, você já terminou o verão? Perguntou Hannah com tristeza. Eu não sei, Victoria disse, honestamente. Eu gostei tanto daqui. Gostaria de poder ficar mais tempo. Talvez eu trabalhe já aqui durante todo o verão e depois não encontre um emprego em minha especialidade. Então ainda vamos nos ver? Claro, ainda vamos nos ver. Mesmo que eu me demita em junho, isso não significa que não nos veremos mais. Nem a Myron. Ela lhe garantiu. Hannah gostava de ouvir histórias sobre o marido de sua amiga, mas em suas reuniões, elas tentavam não tocar no assunto. Myron não gostava de Craig. Não confiava nele. Tanto pelas histórias, quanto pelo fato de o homem ser muito mais velho que Victoria. O amor é para todas as idades. Hannah rebateu. Mas suas palavras ainda não conseguiam eliminar a dúvida na alma de Myron. A menos que a conversa fosse sobre ele, no entanto. Myron nunca começou a conversa sozinho, nunca perguntou nada. Aparentemente não queria ultrapassar os limites do permissível. E Xenia fez o mesmo. Dificilmente por causa dos limites. Em vez disso, porque ela simplesmente não queria ouvir nada sobre ele, sabendo muito bem aonde isso levaria. Craig, mesmo depois de um mês, não reagiu ativamente ao fato de sua esposa não estar em casa o tempo todo. Ele próprio não saía muito. E aquele dia tinha sido completamente normal. Victoria não achou nada estranho quando saiu para a universidade
e se despediu do marido. Ele a levou de carro até o prédio, como de costume, e Victoria deu um rápido beijo de despedida em Craig. Em seguida, ela foi para o trabalho, como de costume. Uma tarde normal de quinta-feira. Victoria foi até o bar e chamou o garçom. O homem se distraiu limpando os copos e imediatamente se aproximou da garçonete. 2 cafés com leite, ela disse, dando uma olhada na mesa com o cliente horrivelmente detestável. Seus longos cabelos loiros caíam sobre seus ombros pontiagudos e ela os penteou para trás, rindo alto das piadas do companheiro. Victoria bocejou, cobrindo a boca com a mão. Ela estava pensando em fazer turnos extras para chegar antes do aniversário do marido. Parece que você tem mais visitas. Myron, aproximando-se por trás, fez com que ela estremecesse. Victoria olhou com reprovação para o amigo, mas ele, por sua vez, apenas acenou com a cabeça em direção à mesa dela. A garota revirou os olhos, mas se virou e, 1 segundo depois, quando viu uma figura familiar, quase desmaiou. Seu marido, Craig, e uma jovem estavam sentados na mesa que havia sido designada para ela. Victoria já a tinha visto antes. Parecia ser uma caloura, exatamente aquela que havia lhe pedido instruções para chegar ao escritório certo. Ela congelou de horror. Victoria não conseguia acreditar que seu marido a havia traído. Ela se recusava a acreditar até que fosse pessoalmente convencida do contrário. Mas quando Craig acariciou sua palma e depois a levou aos lábios, beijando-a, ela se afastou abruptamente e deu um passo rápido para a sala dos fundos. Vicky, aonde você está indo? Myron tentou chamá-la. Quando Victoria não respondeu, ele correu atrás dela. Felizmente, ela não se trancou lá dentro, apenas se sentou no chão. Myron achou o gesto estranho. 2 cadeiras inteiras livres, e Victoria ainda rolou pela parede e abraçou os braços em volta dos joelhos. Myron, sem pensar muito, foi até ela e se sentou ao seu lado. Cautelosamente, ele a chamou. Está tudo bem? Pode pegar minhas mesas? Desculpe-me, talvez seja atrevido de minha parte. É só aquele homem. Ele é meu marido, Craig. Os olhos de Myron se arregalaram de surpresa. Você? Tem certeza? Sim, e ele está com uma aluna. Ela deixa a cabeça cair nas palmas das mãos e soluça. Tolo! Eu sou tão idiota! Como não percebi antes? Ela enfia os dedos nos cabelos e Myron coloca o braço em volta de seus ombros, tentando fazê-la voltar a si. Vicky, está me ouvindo? Vicky. Myron percebeu que ela estava ficando realmente histérica e ficou bastante assustado. Ele não é digno de você. Você sabe disso, não sabe? Vou lhe dizer uma coisa. Vou pegar suas mesas agora. E você se senta, descansa, recupera o juízo. Conversaremos no final do turno. Enquanto Victoria estava sentada na sala dos fundos, o tempo passou voando. Faltavam apenas 2 horas para o restaurante fechar. E enquanto Victoria estava se recuperando do que tinha visto, o tempo passou voando. Myron voltou à sala dos fundos e, depois de se certificar de que Victoria ainda estava aqui, e bem, sentou-se novamente ao lado dela e tocou seu ombro. Vicky, você está bem? Está se sentindo melhor? A garota se virou ao ouvir a voz e, a princípio, olhou fixamente para o amigo por alguns instantes antes de perguntar. Essa é a amante dele? Na verdade, em algum lugar no fundo de sua mente, Victoria ainda tinha esperança de que estivesse apenas imaginando coisas. Poderia ser um novo inquilino ou um velho conhecido com quem eles cruzaram por acaso? Sim. A resposta confiante de Miron destruiu a já frágil esperança de uma identidade equivocada ou de um mal-entendido. Quando ele pediu, ele a chamou de sua favorita. Sinto muito, mas é verdade. É assim mesmo. Ela olhou para as mãos e depois se voltou para Myron, sorrindo fracamente. Obrigada por me ajudar hoje. A garota começou a se levantar do chão.
Mas o homem não a chamou, puxando-a pelo braço, sentando-a novamente no chão. Espere, para onde está indo agora? Ela encolheu os ombros. Não sei, não sei. Para casa, como se eu tivesse escolha. E daí? Você não vai contar nada a ele? Você vai deixar as coisas como estão? O que está sugerindo? Que ela se incendeie. Eu moro no apartamento dele, não posso me mudar agora. Você trabalha? Sim, mas não muito. Em 1 mês e meio vou me formar. Não posso passar mais tempo do que isso. Sim, tenho algumas economias. Tenho economizado para o relógio dele. Só acho que não vai ser suficiente para o aluguel. Ela abriu o aplicativo do banco móvel em seu telefone e verificou a conta novamente. Eu simplesmente não vou conseguir. Então veja. Myron bateu com o dedo no joelho, pensando no que deveriam fazer. Naquele momento, a porta se abriu e Hannah entrou na sala dos fundos. A garota olhou para eles com surpresa e franziu a testa. O que está fazendo aqui? Limpando o chão com suas calças. Ela sorriu, ainda sem ver os rostos deles. Você é a última coisa de que precisamos por aqui, Hannah, disse Myron, infeliz. A garçonete olhou mais de perto e viu a expressão no rosto da amiga. Vicky, o que está acontecendo? O que há de errado? Craig está me traindo. Ela ergueu a cabeça com a mão e enterrou os dedos no cabelo, bagunçando-o completamente. O que foi, é verdade? Como você descobriu? Eu o vi. Ele estava sentado aqui, com uma caloura. Ela enterrou o rosto nas palmas das mãos e exalou convulsivamente. Myron acariciou suas costas e tentou acalmá-la. Que aberração! Ela exclamou e se sentou ao lado dele. O que você vai fazer? Temos que nos vingar dele? O quê? Ela olhou para Hannah. Vingança? Claro que sim. Vamos pensar em algo. O que podemos fazer? Hannah cantarolou. Um monte de coisas. Por exemplo, poderíamos jogar ovos podres em seu carro. Ele tem um carro, não tem? Aí está. Ou tipo jogar comida de pombo nele. Ou isso. Pare com isso, Hannah. Myron tentou lhe dar um pouco de bom senso. É tudo muito bonito, mas parece mais uma brincadeira de criança do que algo digno dessa traidora. Para que tudo isso? Tudo o que Victoria queria fazer agora era deitar-se, esquecer tudo, adormecer ou decidir que nada havia acontecido, que ela havia imaginado tudo. Craig ainda a amava, ainda queria apenas ela. Ok, veja. Hannah coloca as mãos em seus ombros. Você está indo para minha casa agora. Mande uma mensagem para Craig dizendo que vai ficar na casa de um amigo. Victoria estremeceu com a brusquidão da mensagem. Ela tirou o celular do bolso e o leu em voz alta. Querida, desculpe, vou me atrasar esta noite. É o aniversário de um colega. Ela leu a mensagem e congelou. Hannah arrancou o celular dela bruscamente e o colocou de lado no criado mudo. Está vendo? Eu nem precisei dar uma desculpa. Tudo bem. Vamos lá. Você pode até ficar na minha casa por um tempo. Dividimos o aluguel a partir do mês que vem. Não é nada barato. Você vai se formar e depois conseguirá um emprego. E vai ser ótimo sem o Craig. Hannah, não sei. Isso é tudo tão repentino. Preciso pensar sobre isso. Bem, você vai pensar. Mas faça isso na minha casa. A senhora Larissa não vai nos agradecer por queimarmos a eletricidade depois do expediente. Victoria concordou. Hannah chamou um táxi para elas, pois não havia outro meio de transporte para chegar à casa dela tão tarde. Não era tão longe. Aqui está. É um apartamento de um cômodo só, mas há um sofá na cozinha. E depois, podemos comprar um colchão na sala de estar para podermos dormir mais confortavelmente. Não sei. Tenho que pensar nisso. Hannah andou pelo apartamento e pensou no que precisaria ser mudado para torná-lo confortável para os dois. Hannah, eu agradeço muito por tudo, de verdade.
Mas você não precisa se dar a esse trabalho todo. Espero poder ter minha própria casa mais tarde. O quê? Você não quer morar comigo? Não. Só não quero constrangê-lo. Oh, você não é constrangedora. Ela me garantiu com um sorriso. Eu só estava pensando em conseguir uma colega de quarto para poder pagar menos aluguel. E é mais divertido se estivermos juntos. Você não acha isso? Sim, provavelmente você está certo, disse ela hesitante, esfregando o ombro. Ela não conseguiu dormir naquela noite. Não foi por causa do sofá desconfortável. Victoria não parava de pensar sobre o que fazer com sua vida, o que fazer em seguida. No último ano, Craig era tudo o que a interessava. Ele era sua fixação. Como ela estava começando a perceber, não era uma fixação particularmente saudável. Todos os avisos estavam claramente surgindo em sua cabeça, um a um. Mas a imagem mais vívida em sua mente era a do encontro com uma mulher que estava mostrando fotos de seu filho, cujos olhos eram muito parecidos com os de Craig. Quando Hannah se levantou às 4 horas para beber água e viu Victoria se mexendo, ficou surpresa no início. Eu a acordei? Me desculpe, não, está tudo bem. Eu não estava dormindo. Ela suspirou pesadamente e se levantou do sofá. Por quê? É desconfortável. Mas vamos trocar. Eu vou dormir no sofá. Não precisa dormir. Eu só estava pensando no que deveria fazer em seguida. E então? Já decidiu alguma coisa? Hannah está sentada ao meu lado. Eu me lembrei da Sarah. Ela é a ex-namorada do Craig. Antes de nos casarmos, ela me procurou e contou que ele a traía. Acabou largando-a grávida ou com um bebê, não sei. Não verifiquei. Não acreditei nela. Fui embora logo em seguida e a bloqueei. Você ainda tem a conta dela? Sim, tenho. Então por que não dorme um pouco agora? Você não vai à aula amanhã, vai ficar em casa. Você realmente precisa descansar um pouco. Mande outra mensagem para ela, encontre-a e deixe que ela lhe conte toda a história. Talvez ela possa lhe dizer como se vingar dele ou até mesmo ajudá-la. Os olhos de Hannah se iluminaram, como se Craig a tivesse traído. Não, Victoria. Está bem. Tudo bem, vamos lá. Amanhã há outro turno. Hannah a abraçou e acariciou suas costas. Victoria ficou ouvindo, mas só conseguiu pegar no sono por volta das 5 horas. Ela foi acordada apenas pelo som alto de uma notificação vinda do celular ao seu lado. Oi, onde você está? Dizia o conteúdo da notificação. Victoria olhou para cima. Era uma mensagem de Craig. Onde você esteve? Ela murmurou em voz alta. São 10 horas. Que tipo de pergunta estúpida é essa? Na aula, é claro, na universidade. Ela respondeu, reprimindo todo o ressentimento e o ódio. Victoria guardou o telefone e deu as costas para a parede. Mas depois de 1 minuto, ela se lembrou do que queria fazer. Ela se sentou e imediatamente viu um bilhete de Hannah sobre a mesa. O conteúdo dizia que havia comida na geladeira e que a chave estava no armário no corredor. Victoria acessou a mídia social e encontrou uma correspondência com Sarah. Desbloqueou-a e escreveu uma mensagem. Oi, você se lembra de mim? Sou Victoria, esposa de Craig, seu ex-namorado. Não acreditei em você da última vez, mas agora o peguei me traindo. Diga-me, posso vê-la? Quero falar com você. Ela escreveu e apertou o botão enviar. A resposta veio imediatamente. Victoria nem teve tempo de lavar o rosto quando o telefone vibrou novamente. Alô? Claro, posso fazer isso no mesmo parque. Você consegue chegar em 2 horas? Sarah escreve. Sim, posso. Vejo você lá. Ela escreveu e começou a fazer as malas. O caminho da casa de Hannah até o parque era longo e levaria pelo menos 1 hora para chegar lá. Ela fez as malas o mais rápido que pôde, subiu rapidamente e caminhou até o ponto de ônibus. Ela chegou ao parque antes do horário marcado, mas sentou-se no mesmo banco em que havia encontrado Sarah da última vez. Victoria se contorceu nervosamente na perna
e mordeu o lábio, esperando pelo encontro. Olá! Ela nem percebeu a garota conhecida caminhando até ela e a cumprimentando. Olá! Victoria não consegue ficar quieta e se levanta de seu assento. Eu queria falar com você. Eu percebi isso. Sarah sorriu suavemente. Sente-se. Podemos conversar com você, não podemos? Sim, sim. De qualquer forma, descobri que Craig estava me traindo. Não sei há quanto tempo ou com quais garotas, mas queria saber como era entre você e ele. Por quê? Ela claramente não entendia os pensamentos ou a motivação de Victoria. Eu quero fazer isso. Quero me vingar dele. Pensei que você tinha dito que Platão era filho dele. Isso é verdade? Claro que sim. Qual é o sentido de mentir para mim? É que Craig me disse que você era o aluno maluco dele. Sim, ele conta essa história para todo mundo, só para parecer bom para todos que conhece. Por que você não fez o teste? Isso teria provado que Platão era filho dele. Sim, eu teria feito. Por que eu faria isso? O que eu ganharia com isso? Pelo menos, pensão alimentícia. Sarah deu de ombros. Eu não sei. Eu estava com muita raiva e chateada com ele na época. Quando ele soube da gravidez, me deu dinheiro para o aborto. Ele disse que não precisava do bebê e que não precisava de mim. Então, eu fui embora. Ou melhor, ele foi embora e me deu dinheiro para o aborto. Mas eu não podia, não ousava fazer isso. Espero que ele ainda não a tenha engravidado. Victoria balançou a cabeça. Você era mesmo aluna dele? Eu só queria saber se ele encontrava todo mundo no trabalho. Na verdade, não. Nós nos conhecemos por acaso, pela internet. E foi assim que mantivemos contato. Ele estava começando a dar aulas, mas eu nem imaginava que ele começaria a namorar alguma de suas alunas. No fim das contas, ele deveria ter começado. Estávamos namorando há uns 10 meses, quando descobri que estava grávida. Eu queria fazer uma surpresa no trabalho para contar a ele o mais cedo possível. Mas eles não me deixaram entrar na universidade. Eu disse ao segurança que era a namorada do Sr. Craig. Mas o homem apenas riu. De que diabos você está falando? Craig está tendo um caso com Lana desde o 2º ano. Eu me lembro do que ele disse. Eu estava com raiva ou chateada com ele na época. Não me lembro exatamente. Nem sei se estava com raiva do segurança estúpido ou do Craig. Quero dizer, ele deve ter contribuído para os rumores de alguma forma. De qualquer forma, eu não acreditei nele. Mas naquela noite, quando ele chegou em casa, peguei seu telefone. A senha era simples: o aniversário de sua mãe. Então, li toda a correspondência dele. E havia pelo menos 3 mensagens com garotas diferentes. Não sei se eram todas alunas dele. E foi quando você foi embora? Perguntou Victoria, atônita com a história. Sarah ficou em silêncio por alguns segundos e depois continuou. Não, eu não fui embora. Eu disse a ele que estava grávida e que queria que ele largasse todas as suas namoradas. Mas Craig simplesmente gritou comigo e disse que não me devia nada, que não queria me conhecer e que não queria o bebê. Deu-me algum dinheiro para o aborto e foi embora. Elas ficaram sentadas em silêncio por alguns minutos, até que Sarah acrescentou. Você me perguntou por que eu não pedi pensão alimentícia. E eu me senti tão mal. É o nosso bebê. E ele não hesitou em me forçar a fazer um aborto. Isso é comportamento humano da parte dele? Será que eu deveria construir uma família com um homem assim? Eu não tinha ideia de que ele era assim. Ela franziu a testa. Ele era diferente com você, na verdade. Ele não me pediu em casamento tão cedo. Então talvez ele ficasse feliz se você admitisse que está grávida. Elas ficaram se encarando por um tempo até que o celular de Victoria vibrou. Ela leu a mensagem que chegou, sorriu maliciosamente e guardou-a no bolso. Craig? Sarah perguntou, com compreensão. É esse mesmo.
Victoria colocou o dedo no queixo e pensou por um momento. Olha, como você poderia se vingar dele de uma forma que o faria sofrer por um longo tempo? Sofrer? Eu não sei. É isso mesmo que você quer? Victoria está pensando. Quero que ele pare de sair com outras garotas. E quer saber? Ela se levantou do banco e ficou na frente de Sarah. Por que não entra com um pedido de pensão alimentícia? E, ao mesmo tempo, anunciarei que estou grávida. E faremos com que a caloura que ele está namorando diga que também está grávida. Ele vai se assustar. Não sei. Tudo bem, não vai acontecer rápido o suficiente. Por que você não pensa sobre isso? E depois ligamos para você mais tarde, se precisarmos. Eu ligo. Apenas me deixe seu número. Pense nisso. Você vai precisar do dinheiro. Ele ganha muito dinheiro. Então, deixe-o pagar a pensão alimentícia legal. Victoria foi para a casa de Hannah, fez as malas e foi para o trabalho. Ela chegou ao restaurante 1 hora antes de seu turno. O que está acontecendo? Como foi a conversa? Myron estava lá imediatamente para ouvir os detalhes do que havia acontecido. Em geral, vou morar em casa. Como sempre, vou economizar dinheiro para o resto da vida. Nesse meio tempo, vamos fazer alguns planejamentos. Então, afinal, você vai se vingar dele? Hannah perguntou, animada, e olhou para Myron. Você ouviu isso? Sou totalmente a favor. Há algo que eu possa fazer para ajudá-la? Victoria ficou imaginando o papel que Myron poderia desempenhar nessa história. Mas, ainda indecisa, ela disse: Não sei quanto a você, mas Hannah pode me ajudar se atender a um dos meus pedidos. Estou ouvindo. Naquela noite, Victoria voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Mas Craig nunca lhe dirigiu uma palavra. Enquanto preparava um jantar tardio, ela enviou a Sarah uma mensagem com os detalhes de seu plano e decidiu ir em frente. Sarah faria um teste de DNA e pediria pensão alimentícia. E, ao mesmo tempo, Victoria admite que está grávida. Para completar a comédia, uma garota o encontrará online e marcará um encontro. E só então o engano virá à tona. Victoria escreveu para Lara, a atual amante de Craig, de uma conta vazia recém-criada. Ela enviou uma foto deles em um restaurante que Myron havia conseguido tirar enquanto ele estava sentado atrás do balcão esperando que seu pedido fosse preparado. E assinou assim: Olá. Você sabe que ele tem uma esposa? Posso enviar isso para ela agora mesmo. Victoria, é claro, não tinha a intenção de chantagear a moça com isso. Seu objetivo era descobrir se ela estava namorando intencionalmente um homem casado ou se não sabia da esposa dele. E, nesse último caso, ela poderia ser útil. O quê? Que esposa? A resposta veio rapidamente, e Victoria até sorriu, satisfeita com o fato de as coisas estarem dando certo. Ele não contou a você? Você viu um anel em seu dedo? Que aliança? Ele disse que era divorciado? Está mentindo para mim agora? Ele não acredita em mim. Você deve estar muito chateada com a traição dele. Tudo se resume à emoção da vitória. Vou arrancar seus cabelos para que ele saiba o que é me trair. Victoria digita a última mensagem e o sorriso ainda não sai de seu rosto. Muito bom. Então, não escreva nada. Podemos nos ver amanhã à noite em qualquer lugar, e eu lhe direi algo. Apenas haja normalmente, e não deixe transparecer que você sabe. Ela discou a mensagem e guardou o telefone. A vingança começou. Victoria se arrumou de manhã cedo e saiu, mandando uma mensagem para o marido dizendo que tinha ido à casa de uma amiga. Ela e Lara haviam combinado de se encontrar em um café e, quando Victoria se aproximou da garota, ficou surpresa com isso. É você? Ela pergunta surpresa, lembrando-se de como, 6 meses atrás, ela a abordou na universidade para perguntar algo sobre o escritório. Victoria disse com uma leve risada. Ela mostrou à sua interlocutora
sua mão com um anel. Como você já deve ter percebido, eu sou a esposa dele. Se veio me ameaçar, vou avisá-lo que ele não me disse isso. Eu não olhei o passaporte dele. E ele não usa aliança no trabalho, de modo que as alunas quase se despem na frente dele durante os testes e exames. As sobrancelhas de Victoria se ergueram de surpresa. Mesmo assim, o que vai ser? O garçom, interrompendo a conversa, sorriu ao olhar para as meninas. Elas deram uma olhada e fizeram seus pedidos. Não estou aqui para arrancar os cabelos de uma patroa malvada. A garota sorriu. Vim para discutir como podemos nos vingar dele. Vingança? Como jogar ovos podres nos carros? Victoria realmente riu. Eles eram parecidos com a Hannah? Não, mais interessantes. Ele tem uma ex-namorada com um filho que não paga pensão alimentícia. Vou lhe dar o cabelo do Craig hoje para que ela faça um teste de DNA e peça a pensão alimentícia. Depois de avisá-lo, é claro, bem, então terei muita sorte de contar a ele que estou grávida e ver sua reação naquele exato momento. E você também terá que contar a ele a boa notícia de que Craig está prestes a se tornar pai. E terminar tudo isso com um encontro fracassado com outra garota, uma amiga minha que ele não conhece. Que plano? Tem certeza de que conseguiremos realizá-lo? Ela sorriu. Se você ajudar e nós trabalharmos juntos, deve dar certo. Elas trocaram contatos e Victoria saiu. Ela realmente deveria ter dado o cabelo de Sarah Craig. As meninas se encontraram do lado de fora da clínica onde o teste seria realizado. Victoria viu seu bebê pela primeira vez. Tão pequeno, mas já parecido com o próprio Craig. Olá. Victoria apertou a mãozinha dele. O nome dele é Platão? Ela se virou para sua mãe. Sim, Platão. Vamos para a clínica? Elas viviam como sempre, sem se revelar. Victoria preparou um perfil para Hannah, fez o upload de suas fotos e criou o nome Evelina. De acordo com a lenda, ela tinha que confessar que o tinha visto na universidade e que não havia como esquecer um homem com tanto status. Evelina deveria agir quando Sarah entrou com o pedido de pensão alimentícia. Nesse meio tempo, ela decidiu ver Xênia, com quem não se encontrava fora da universidade há muito tempo. Quando Victoria não compareceu a nenhuma de suas aulas na sexta-feira, ela começou a se preocupar com a amiga. Mas Victoria escreveu apenas um breve doente. Qual não foi a surpresa de Xênia quando a amiga supostamente doente a chamou no domingo para um passeio? O que tudo isso significa? Você não estava doente? Não. Ela admitiu enquanto caminhava pela trilha do parque. A sombra das copas das árvores caía em padrões sobre o rosto da garota e ela teve que torcer o nariz diante do sol forte que batia diretamente em seus olhos. E por que mentir? Sou sua amiga. Eu não espalharia uma fofoca? Não, não é isso. É que eu precisava de tempo para superar o que aconteceu. Ela suspirou, sentando-se no banco, e Xênia se sentou ao lado dela. De qualquer forma, Craig está me traindo. O quê? Com certeza você sabe disso? Ou alguém lhe contou, como aquele aluno maluco? Eu o vi com meus próprios olhos em um restaurante com uma caloura. Talvez você tenha entendido errado. Em um minuto você o odeia e deseja que eu não esteja com ele. No outro, está tentando justificar. Decida-se. Victoria sorriu. Eu ainda não o amo, mas é difícil para mim ver você sofrer, Vicky. Ela suspirou pesadamente, abraçando a amiga. Mas ainda assim, é melhor checarmos antes, caso tenhamos nos enganado. Aquela garota não era louca. O filho dela é mesmo do Craig. Fomos à clínica ontem e recebemos os resultados do teste de DNA. E ele realmente estava dormindo com uma caloura. Eu também já entrei em contato com ela. Vicky, espero que você não tenha feito nada com eles. Victoria se virou para Xênia. Ah, por favor,
Por que eu faria algo com eles? Craig é o único que está traindo. Sarah não teve nada a ver com isso. E Lara nem sabia que ele era casado. Ele nem usa a aliança no trabalho para que os alunos possam sacudir tudo o que puderem contra ele durante a sessão. Ela também lhe disse isso? Então, o que você vai fazer agora? Se vingar. Victoria exalou. Tudo isso está sendo preparado. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Bem, eu ainda não sei. Eu o chamei aqui para conversar sobre a vida, para contar o que estou passando. Não para arrastá-lo para isso. Sinceramente. Uma voz familiar a distrai e ela se vira. Myron estava diminuindo a velocidade ao lado deles, e a garota ficou surpresa com a coincidência. Ela nunca o havia encontrado aqui no parque antes e, pelo que se lembrava, ele não morava por perto. Myron! Ela se levantou do banco e sorriu para o amigo. Como você está? Eles se abraçaram em sinal de saudação. Fui a uma loja aqui. Decidi pegar um atalho pelo parque. Como está se sentindo? Sim, estou cada vez melhor. Ela sorriu e se virou para o amigo. Myron, esta é a Xênia. Xênia, este é o Myron. Prazer em conhecê-lo, disse a garota e estendeu a mão para que ele a conhecesse. Igualmente. Ouvi falar de você, ele disse com um sorriso. Sim, ele gostava de dizer que concordava com você em todas as suas declarações sobre Craig. Victoria explicou. É mesmo? Por que vi que não contou a ele sobre você? Ela deu de ombros. Não sei. Isso nunca veio à tona. Como está indo seu plano de vingança? Está indo bem? Bem, não estou reclamando. Ela sorriu. Myron deu um passo para perto dela e estendeu uma folha com um número. O que é isso? Perguntou ela sem entender. É o número da minha tia. Ela mora em um apartamento de 2 quartos e aluga o outro. E agora o inquilino se mudou, o apartamento fica perto do restaurante, então você não precisa se preocupar com transporte ou tempo. Sei que você mora no apartamento do seu marido e não tem um apartamento próprio. E depois de tudo isso, você precisará de um lugar para morar. Portanto, se ainda não encontrou um apartamento, você pode ficar com ela por um tempo. Consegui um desconto para você. O aluguel será barato. Obrigada, Myron. Victoria olhou para o céu, feliz. Não sei como lhe agradecer. Não é nada. Bem, eu vou embora. Foi bom ver você. Até amanhã. Ele acenou em despedida e entrou no parque. Victoria olhou para a folha com o número e sorriu calorosamente enquanto a guardava no bolso. Xênia já estava perguntando animada. E quem era? Minha amiga e colega. Xênia cantarolou ambiguamente. Por que esses seus amigos são tão bons, tão prestativos, preocupados com você? Não entendo aonde quer chegar. Victoria mentiu. E ele também é bonito. As moças olharam para o homem que partia. Myron era cerca de 5 centímetros mais alto que Victoria. Ele tinha olhos cinzentos comuns, nada notável, e não se destacava de forma alguma. Tinha cabelos castanhos comuns e se parecia com a maioria dos outros que estavam à espreita na multidão. Ele não era o tipo de Victoria, mas era sempre confortável estar perto dele. Ele a apoiava e a compreendia de várias maneiras. Por isso, a garota era imensamente grata a ele por tudo. Não seja ridículo. Sou uma garota casada, mas não é por muito tempo. Xênia sorriu e mudou rapidamente de assunto. Certo, o que você tem como diploma? Diga-me. Entretanto, na mente de Victoria, agora não era tão fácil se livrar desses pensamentos sobre Myron, que ficavam girando em sua cabeça o dia todo. Nada poderia preencher tanto sua mente, e ela andava pelo trabalho mais pensativa do que o normal. Como se não soubesse onde se colocar ou o que fazer com esses pensamentos. Myron sorriu docemente para ela, perguntando em seus intervalos se ela estava bem. Só de pensar nisso. Ela nunca havia notado isso antes,
embora ele sempre tivesse se comportado exatamente da mesma maneira e nada tivesse mudado. Victoria nunca o havia considerado por esse ângulo. Mas agora que Xenia lhe dera essa dica, ela olhava na direção dele com cada vez mais frequência, imaginando se, em teoria, ele não gostaria de tê-la como amiga. O que está acontecendo? Não. Só estou pensando em um plano. Não consigo descobrir como fazer algo. Ela mentiu. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Não, está tudo bem. Ela ainda é legalmente casada. E mesmo que Craig a traia, talvez até durante todo o relacionamento, ela pode olhar para outros homens? Como ela poderia ser melhor do que o próprio Craig? Naquele mesmo dia, Victoria se preparou para implementar a próxima parte do plano e, para isso, procurou o marido quando ele voltou do trabalho. Querido, você não está ocupado? Disse ela, beijando-o no topo da cabeça para relaxá-lo. Não. Há algo errado? Quero lhe dizer uma coisa. Ela lhe entregou um teste de gravidez que tinha uma segunda listra desenhada. O homem acreditou e olhou animado para a esposa e para o teste. É verdade? Ele disse com entusiasmo. E quando sua esposa assentiu, ele pulou da cadeira e a abraçou com força, tirando-a do chão. Querida, estou tão feliz. Estou tão feliz. E um dia depois, eles estavam em um intervalo com Myron e Hannah e decidiram trazer Evelina para o jogo. Você não acha que é um pouco cedo? Quero dizer, ele estava animado com o fato de você estar grávida. Ela fez aspas com os dedos. Vamos ver até onde ele vai. Ela estava tomando café em uma xícara. Se ele não responder, será poupado. Se eu fosse você, não lhe daria nenhuma folga. Myron disse. Hannah assentiu com a cabeça. Sim, Vicky, Myron tem razão. Deixe-o falar. Ok, é isso, já me decidi. Ela abre o celular e encontra a conta do marido. Ela começa a enviar mensagens de texto para ele a partir da página de Evelina. Oi, você provavelmente não me conhece, mas sou apenas uma estudante. Eu vi você e percebi que estava apaixonada. Você já teve isso antes? Victoria digitou, dizendo tudo o que escreveu em voz alta. Ela acreditaria nisso? Perguntou Hannah, sem realmente acreditar. Vamos ver. Eu lhe dei a senha da sua conta. Se ele atender, escreva que você só quer falar com ele. Está bem? Sim, está bem. Posso lhe dar uma carona para casa hoje à noite? Victoria olhou para Myron com surpresa. Você tem um carro? Não. Peguei emprestado de um amigo. Tive que ir a um lugar com urgência pela manhã. Vou devolvê-lo e acho que está em seu caminho. Victoria olhou para Hannah. Tudo bem. Ela sorriu para ele. Ela ainda não conseguia tirar as palavras de sua amiga da cabeça. Ele realmente não fazia o tipo dela, mas certamente era um homem confiável e sensível. Ela não tinha ouvido sequer um sinal de insulto durante todo o tempo em que estavam conversando. E quando ela reclamou que havia começado a ganhar peso novamente, Myron apenas lhe garantiu que ela era linda. Por que você precisa perder peso? É uma bela figura. Ela é ótima de qualquer forma. Victoria ficou satisfeita ao ouvi-lo elogiá-la. Ela se lembrou de como Craig sempre zombava de sua forma quando ela engordava alguns quilos. Não era fácil tirar esses pensamentos de sua cabeça. Ele respondeu? Respondeu. No final do turno, Hannah se perguntou quando eles iriam para casa. Nenhum deles acreditava que Craig cairia naquela isca. Olá! Não me lembro de nenhuma aluna com esse sobrenome. Você estudou na minha escola? Hannah leu em voz alta. Não. Não foi você. Eu só vi você na universidade e soube que era professora. Ela digitou sua resposta, também ditando em voz alta. Ele escreve? Myron ficou surpreso, olhando para o celular do amigo. Ele não pensa com o cérebro. Ele sorriu maliciosamente. É muito interessante ouvir o que atraiu em mim
Uma senhora tão sobrenatural. Ela riu baixinho ao ler a mensagem em voz alta. Nossa, que opinião ele tinha sobre si mesmo. No dia seguinte, Sarah mandou uma mensagem dizendo que os resultados do teste de DNA estavam prontos. Tanto Craig quanto ela estavam em casa naquele dia, então decidiram começar a fazer a comédia. Craig, alguém está batendo na porta. Você pode abrir a porta? Gritou Victoria da cozinha. Ela havia recebido uma mensagem de texto de Sarah 5 minutos antes, portanto, sabia exatamente quem estava batendo à porta agora. E você? Fiquei ressentida com ele. Mas foi abrir a porta mesmo assim. Abriu as portas. Ele viu Sarah na soleira da porta e se assustou. O que está fazendo aqui? Ele sussurrou com raiva. Entrei com o pedido de pensão alimentícia e ele a empurrou porta afora. Ele a seguiu até a saída, fechando a porta atrás deles. O que o faz pensar que é meu filho? Não sei com quantos homens você já esteve. Não precisa me fazer parecer culpado. Foi você quem me traiu, ela disse com firmeza. Está bem. Olhe, deixe-me pagar essa pensão. Só não diga nada à minha esposa, está bem? Você precisa do dinheiro, não precisa? Querida, quem está aí? Victoria abriu a porta e viu as duas em pé na entrada. Ela franziu a testa, olhando para Sarah. O que está fazendo aqui? Vim dar entrada no pedido de pensão alimentícia. Ela empurrou um teste de DNA da clínica para as mãos da garota. Platão é filho dele. Querida, eu posso explicar tudo. Craig, o que isso quer dizer? Ela estava dizendo a verdade? Victoria olhou para ele com descrença. Craig, como você pôde? Foi tudo antes de sua época. Vicky, vamos lá. Ele tentou abraçar a esposa, mas você se afastou. Não toque nela. E Sarah não estava mentindo sobre sua traição com ela, estava? Sim, ela também mentiu. Mas, querida, eu mudei. Ela tirou a mão dele do ombro. Me deixe em paz. Ela disse com raiva e se fechou no banheiro. Sarah deu uma última olhada em Craig, pegou seu celular, digitou algo nele e o colocou de volta na bolsa. Eu avisei você, ela disse em um tom não contraditório. Vou entrar com um pedido de pensão alimentícia nos tribunais. Portanto, prepare-se. Craig passou o resto do dia andando em volta da esposa, tentando implorar o perdão dela por ter mentido para ele, dizendo que havia mudado e que não fazia mais isso. Victoria ficou enojada ao ouvir tudo isso, sabendo muito bem a verdade. Vicky, amor, olhe para mim. Ela deixou de lado a faca que estava usando para cortar cenouras e se virou para Craig. Faça o que você quiser, mas se a sua prole estiver consumindo o nosso orçamento, eu o deixarei. Como você vai me deixar? Vicky, você está grávida. Ele gritou, tentando convencer a esposa a ter juízo. Nós vamos ter um bebê. Você vai simplesmente ir embora e deixá-lo sem um pai? Prefiro não ter pai a ter um maricas como você, Craig. Não vou dividir meu marido com ninguém. Se sua ex-mulher receber pensão alimentícia, eu vou embora e encontro outra pessoa. É isso aí. Então ela vai encontrar outra pessoa. Ele riu maldosamente, elevando-se sobre ela. Vamos lá, vamos lá. Quem precisa de uma mulher com um trailer? Eu vou fazer um aborto. Ela declara calmamente e sai para o quarto. Era imprudente dizer tal coisa quando Craig tinha mais de uma amante além dela. No entanto, tudo isso foi apenas para ferir seu ego. Ela não falou com ele, virou as costas desafiadoramente e se deitou na beirada da cama. Na noite anterior, antes de ir para a cama, ela mandou uma mensagem para Lara dizendo que tudo tinha corrido bem e que ela poderia começar a atuar em 1 minuto. O celular de Craig vibra com a mensagem e ele sai do quarto por algum motivo, digitando algo. Victoria se lembra de todas as vezes que isso aconteceu antes e de quando ela simplesmente fez vista grossa para algo assim. Você é a única coisa que eu perdi, sussurrou
quase inaudível para ele. Victoria, embora tenha ouvido tudo, não disse nada a ele. No dia seguinte, ela recebeu um relatório de Lara informando que eles haviam se encontrado com Craig. O plano era que ela confessasse a ele que estava grávida e ver como ele reagiria. Foi uma boa coisa termos nos encontrado na cafeteria. Ela contou a Victoria pelo telefone. Caso contrário, ele teria feito uma cena e tanto. Ele mal conseguia se conter. Seus olhos quase explodiram. Isso é porque você vai ter um bebê? Na verdade, não. Quando ele descobriu, não disse uma palavra. E depois, disse que ainda não estava pronto para ter filhos. Disse que tinha de se casar primeiro porque a mãe dele era muito conservadora. Sugeri que ele se casasse logo e depois se casasse. Ele foi tão engraçado com isso. Ela riu. Em geral, ele me empurrou dinheiro para fazer um aborto. E eu, é claro, como mãe orgulhosa, recusei. Eu disse que daria à luz a ele e que depois ele nos pagaria uma pensão se não se casasse. Foi então que ele não gritou comigo, embora quisesse. Por todos os lados. Victoria disse, rindo. Foi na noite do mesmo dia que Evelina escreveu para ele e pediu para vê-lo. Craig, que já estava ficando bastante cansado de tudo o que estava acontecendo ao seu redor, concordou rapidamente. Eles se encontraram em um restaurante. Hannah se mostrou facilmente uma garota interessada em um homem. Ela tentou de todas as formas possíveis tocar a mão dele de forma inequívoca ou sorrir de forma sedutora. Assim, quando ele a convidou para ir à sua casa no final do encontro, Hannah não ficou nem um pouco surpresa. Victoria teve que ficar na casa de uma amiga naquela noite para trabalhar em seu diploma, então ele não esperava que ela voltasse mais cedo. Quando foram para a cozinha pegar o café de Craig, ele ouviu a chave girar na porta. Ele olhou ansiosamente para sua companheira e rapidamente disse a ela para se esconder atrás da cortina. A cortina era longa e chegava até o chão para que ela pudesse se esconder nela até que ele pudesse tirá-la do apartamento. Como assim? Atrás da cortina? Quem está aí? Disse Hannah, indignada. Enquanto isso, Victoria já estava de pé na porta da cozinha, olhando para as duas sem muito entusiasmo. Quem é? Ela perguntou, como se a resposta não fosse óbvia o suficiente. Não é o que você está pensando. Hannah se levantou da cadeira e olhou para o homem, infeliz. Craig, do que se trata? Esta é sua esposa? Ele olhou de um lado para o outro para Victoria e Hannah e não sabia o que fazer. Sua esposa deu a resposta por ele. Victoria. E você é? Estou curiosa para saber. Quem sou eu? Evelina, a namorada dele, ela exclamou. O que isso quer dizer? Craig? Você não me disse que era casado. Eu não me inscrevi para isso. Sabe de uma coisa? Victoria o agarrou pelo cotovelo e o conduziu pelo corredor, aproveitando-se de seu estupor. Com calma, ela abriu a porta e o empurrou para a entrada. Dê uma volta, tome um pouco de ar. Vicky, não acredite nela. Mas a porta já havia se fechado na cara dele. Ele tentou bater na porta, mas percebeu que era em vão. Então, primeiro ele mandou uma mensagem para Lara, mas ela disse que estava ocupada. Então, ele chamou um táxi para a casa da mãe, percebendo que não seria bem-vindo em casa esta noite. Por que você demorou tanto? Hannah estava indignada, abanando-se com uma revista. Achei que ia enlouquecer com ele. Ele é tão malvado. Victoria sorriu, servindo um pouco de água fervente da chaleira para a amiga. Tudo o que resta é fazer as malas e terminar o show. Você já decidiu onde vai morar? Sim, na casa da tia Miron. Não tenho muitas coisas. Apenas algumas caixas. Ele disse que passaria aqui de manhã para buscá-las. Pode me ajudar a fazer as malas? Com certeza. E você tem o Miron? Victoria afastou a amiga. Vocês estão todos em conluio ou o quê? Ela sorriu de forma bem-humorada. Vamos,
É melhor você ajudar a arrumar suas roupas. De manhã cedo, Miron os pegou em um carro emprestado de um amigo e os ajudou a carregar todas as caixas para baixo. Eles foram para a casa da tia dele para colocá-las lá e ajudar Victoria a se acomodar. Muito obrigada, disse ela então. Não sei o que eu teria feito sem sua ajuda. Não foi nada. A senhora Aliena era uma mulher muito simpática. É um prazer. Estou morando com estranhos. Este é um amigo do meu sobrinho. E você tem um lugar para morar. No mesmo dia, Victoria colocaria o último prego no caixão. Faltava um mês para ela defender sua tese. Essa já estava quase pronta, então ela não tinha mais vergonha de fazer algo fora do comum. Na atribuição da universidade, ela descobriu qual era a ocupação de seu marido e onde. Chegando ao prédio, entrou no auditório, no qual cerca de 20 pessoas estavam sentadas naquele momento. Ela deu um tapa no rosto do marido e gritou bem alto. Você achou que eu não a reconheceria? Você trouxe uma para nossa casa, a outra quis. A terceira vai pagar pensão alimentícia para o resto da vida? Você é um babaca. Vou pedir o divórcio. Vou processá-lo pela metade dos seus bens e por todas as joias que você me deu. Está entendendo? Ela tirou o anel de seu dedo e o jogou em Craig. Tenha uma boa estadia. Ela jogou a sacola de roupas nele uma última vez. É claro que ela não iria expulsá-lo de casa. Mas será que ela explicaria isso a todos os alunos? Lara, que estava sentada na primeira fila naquela palestra, filmou toda a cena em seu telefone para poder publicá-la na sala de bate-papo da universidade. A reputação de Craig foi rapidamente apagada. Victoria não ficou muito preocupada. Alguns dias depois, Lara lhe enviou uma mensagem de texto dizendo que concordava em aceitar o dinheiro para o aborto, e Craig teve que lhe dar um pouco mais do que isso só para que ela deixasse de ser um problema. Ela dividiu o dinheiro com Victoria, que deu parte dele para Hannah. A vingança havia sido feita, e agora Victoria sentia um prazer sem precedentes por ter conseguido. Craig agora pagaria pensão alimentícia a Sarah. Lara conseguiu arrancar dinheiro dele e ele nem se atreveu a experimentar as joias por medo de mais reações negativas. Victoria as vendeu e começou a procurar um apartamento para alugar após a formatura. Em sua formatura, todos os seus amigos e Miron vieram até ela com um buquê de flores. Você é uma garota muito boa. Eles ficaram na margem do rio, admirando as gaivotas circulando acima deles. Os pássaros gritavam e voavam de um lado para o outro, às vezes mergulhando bem baixo. Obrigada, ela disse em voz baixa. Eu não teria conseguido sem você. A melhor notícia é que Craig e eu nos divorciamos há 2 dias. Myron respondeu. Que bom para você. Você já pensou no que vai fazer em seguida? O que você quer dizer com isso? Bem, estou falando de trabalho. Victoria encolheu os ombros. Ainda não sei. Vou ver se eles me levam para algum lugar especializado. Se não, continuarei trabalhando no restaurante com você. E você? Conseguiu se recuperar? Sim, consegui muitos favores. Fiz um empréstimo. Tenho um último ano para terminar meus estudos. Ele suspirou em antecipação. Victoria sempre se perguntou como era se sentir à vontade com alguém. Quando você não a admira como o epítome da perfeição, da aparência, mas simplesmente a ama. Como um amigo, como um ente querido, como uma família. Ela nunca havia se sentido assim com Craig. Não havia sentido a inspiração sobre a qual escreviam nos romances, embora tivesse tentado se convencer de que tudo não passava de contos de fadas e bobagens e que a vida não era tão fácil assim. Mas ela olhou para Miron e percebeu que as borboletas em seu estômago estavam ganhando vida, abrindo as asas depois de um longo e rigoroso inverno. Eu gosto de você. Isso passa por sua cabeça, e ela percebe imediatamente que não são seus próprios pensamentos, mas as palavras que Miron acabou de dizer.
O que foi? Não confiando em sua audição, ela interrompe. Eu gosto de você. Ele repete em um sussurro. O cabelo da garota se agita com o vento leve e quente, emaranhando seu vestido longo. Ela olha para o homem distraidamente e espera que isso não seja um sonho, ou que ela não acorde muito cedo. Você vai dizer alguma coisa? Ele perguntou, sorrindo nervosamente. Victoria não respondeu nada. Apenas se aproximou e o beijou, segurando o rosto dele com as palmas das mãos. 2 anos depois, eles se casaram. Miron conseguiu um emprego e estava subindo rapidamente na hierarquia. Victoria, por outro lado, decidiu se tornar escritora e dedicar sua vida à criatividade. Miron a apoiou em tudo e sempre, e quando seus livros não queriam ser comprados, e quando ela escreveu e lançou um best-seller. 4 anos depois, eles tiveram uma filha, a quem deram o nome de Verônica. Com Xênia, Hannah, Lara e Sarah, elas ainda mantinham contato, mantendo contato próximo, e ninguém mais se lembrava de Craig. Embora Victoria fosse grata por toda a história, por ter conhecido seu homem e feito novos amigos. Após o nascimento de sua filha, Victoria começou a escrever histórias para crianças, a princípio apenas para ler para Verônica na hora de dormir, mas depois começou a publicar. Ela não esperava que esse gênero entre seus livros fosse o mais empolgante, mas depois começou a trabalhar nessa direção. Mamãe, leia uma história, pediu a pequena Nika quando Victoria se sentou para ler outra história para crianças ou um romance. A menina sentou a filha em seu joelho e contou. Era uma vez uma rainha que foi traída pelo rei, a quem ela amava muito. Verônica ouviu e adormeceu sob a voz suave e tranquila de sua mãe. E seu marido, que chegou cedo do trabalho, deu-lhe um beijo no topo da cabeça e se ofereceu para levar a filha para a cama. Craig havia deixado a universidade e saído da cidade. Pelo menos, foi isso que as fofocas da universidade lhe trouxeram. Acho que agora ele é professor de estudos sociais em algum vilarejo. De qualquer forma, não há mais trabalho para ele aqui. Até sua mãe tem vergonha dele agora. Às vezes, Victoria achava que tinha feito muito mal a Craig, arruinado sua vida de uma só vez. Mas então, olhando para o passado, lembrando como ele a traiu, como nunca parou de mentir, como ele a humilhou, como mentiu para outras garotas e abandonou seu próprio filho. Afinal de contas, não era apenas a vingança dela. Era a vingança compartilhada por eles e uma tentativa de salvar as outras alunas de mais enganos também. E se ela realmente tivesse engravidado dele, se ela tivesse dado à luz uma criança e ele a tivesse abandonado? Afinal de contas, Craig, absolutamente sem pensar, imediatamente após a notícia da gravidez da esposa, correu para flertar com outra aluna. Não, ela nunca o perdoaria por isso. Miron estava sempre ao seu lado e argumentava que ela havia feito a coisa certa, dentro da lei, sem crueldade especial, e ao adormecer na cama nos braços de seu amado marido, ela percebeu que finalmente havia encontrado sua felicidade.